Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos falar da resolução de equações de segundo grau na forma incompleta. As equações do tipo ax² mais bx igual a zero, onde o c é igual a zero. Tá? Nós vimos no primeiro caso equações do tipo ax² mais cx igual a zero. A equação completa tem que ter os três termos, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, esse é o segundo caso que nós vamos resolver hoje. Para a resolução desse caso, você tem que compreender a seguinte propriedade. Para que um produto seja nulo, é preciso que um dos fatores seja zero. Vejamos aqui, para que a gente possa entender essa propriedade, se você vai multiplicar dois números, um deles tem que ser zero para que o resultado dessa multiplicação dê zero. É isso que ela está dizendo. Olhem só esses exemplos. Se eu tenho dois números, um deles tem que ser zero para que o resultado dê zero. Né? 0 vezes 5 é zero. 0 vezes 10 é zero. Então, aqui o primeiro termo era zero. Ou então, o segundo termo ser zero. 8 vezes 0 é zero. 20 vezes 0 também é zero. Então, é necessário que um dos dois termos seja zero, ok? Voltando para a resolução aqui, nós temos a seguinte situação. Resolver a equação x² menos 5x igual a zero. Nós não temos o termo c, então c é zero. Para resolver essa equação, nós vamos escrevê-la na forma fatorada. O que é escrever na forma fatorada? É escrever na forma de um produto, de uma multiplicação de dois fatores. Então, vamos lá. O primeiro passo é pegar o fator comum, que no caso aqui é o x, e deixá-lo em evidência. Ele vai ficar aqui na frente do parênteses, em evidência. Você vai abrir um parênteses e aqui dentro você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse primeiro termo e vai dividir pelo x que ficou em evidência. X² dividido pelo x que ficou em evidência vai sobrar um x só. Aqui, Vai pegar o segundo termo, que é o menos 5x, e vai dividir pelo x que ficou em evidência. Corta x com x, vai te sobrar o menos 5. Então ficou x multiplicado por x menos 5 igualou a zero. Isso aqui é a forma fatorada dessa expressão. Chegou nesse ponto, aí nós vamos utilizar essa propriedade. Nós temos dois termos, esse primeiro termo e esse é o segundo termo, e o resultado é zero. É necessário que ou esse primeiro termo seja zero, ou seja, x igual a zero, que já é uma solução, ou o segundo termo, que é x menos 5, tem que ser igual a zero. Fazendo x menos 5 igual a zero, passa o menos 5 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter mais 5, certo? Menos 5 passa como mais 5, então isso aqui é outra solução. Primeira solução, x0. Segunda solução, x igual a 5. Então, a solução da equação é 0 e 5, ok? Resolvendo o segundo exemplo de forma similar, vai ficar da seguinte forma. Menos 3x² menos 10x igual a 0. O fator comum sendo o x, deixa ele em evidência, para escrever o termo na forma fatorada. Divide 3x² pelo x que ficou em evidência. Vai te sobrar o 3x só, né? Vai sair esse termo ao quadrado, vai sobrar o x só. Dividindo menos 10x pelo x que ficou em evidência, vai cortar o x com o x, vai sobrar o menos 10. Certo? Ficou aqui a forma fatorada, é uma forma de um produto que resulta em zero. Para que isso ocorra, é necessário que ou esse primeiro termo seja zero, que já é uma solução, x igual a zero, ou que está aqui dentro do parênteses seja zero. 3x menos 10 igual a zero. Passo menos 10 para o outro lado, como mais 10. Passo 3 dividindo, 10 dividido por 3. Como 10 não dá divisão exata por 3 e também não dá para simplificar essa fração, você encerra aqui. Tá? Se fosse um número que desse para dividir por 3, por exemplo, 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, você poderia dividir o 6 por 3, por exemplo. Tá? Mas não é o caso, só para exemplificar que pode acontecer. Então, a solução é 0 e 3. Uma observaçãozinha aqui, nesses casos, uma das raízes sempre vai ser 0. Uma das soluções sempre é 0, tá vendo? Nesse segundo caso, onde você tem o ax² mais b igual a 0, uma das soluções sempre será 0. Ok? Uma dica aí. Aqui então ficou os exercícios para vocês fazerem. Recomendo que vocês deem uma pausa aí no vídeo
tentem resolver os exercícios, tá ok? E depois no próximo slide vai ter as soluções, tá bom? Aqui, tá? Nós temos também o segundo exercício. Dê uma pausa aí também no vídeo, tente resolver o segundo exercício, tá bom? Vou dar uma dica antes. Aqui primeiro você tem que distribuir os x no parênteses e depois juntar os termos semelhantes para que essa equação fique no formato inicial lá de ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá bom? Para que ela fique nesse formatinho que apareceu esses exemplos. Então aqui é necessário você dar uma arrumada na equação antes de começar a resolver, fazendo a distributiva e juntando os semelhantes. Que também, ó, pode passar esse termo para o outro lado da igualdade, que também, aqui faz a distributiva, não esquece que o sinalzinho é negativo aqui vai fazer o jogo de sinal, tá bom? Passar o 6 para o outro lado. Aqui nós temos um quadrado da soma, tá? Como é que resolve o quadrado da soma? Uma das formas é fazer da seguinte, ó, escreve x mais 5 multiplicado por x mais 5, entre parênteses, tá? X mais 5 vezes x mais 5. Aplica a distributiva, que daí você vai reduzir também os fatores para chegar numa equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que se chama quadrado da diferença, tá? Então desenvolve isso aqui fazendo x menos 2 multiplicado por x menos 2, faz a distributiva, passa esses termos para o outro lado da igualdade, tá? E o último aqui você faz a distributiva, tá? X com x, x com menos 3, 1 com x, 1 com menos 3. Passa o menos 3 para o outro lado da igualdade, junta os termos semelhantes para tentar encontrar a solução para a equação, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo, tente resolver. A resposta está no próximo slide. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço.